Bem-vindos a mais um Actian, um podcast que versa sobre o universo da comédia de forma paulatina, aprofundando com ou sem larachas a ideia sobre um tema. Podemos ficar relegados ao universo da comédia e, volta e meia, perdemos o pé e vamos para outras esferas, pois não estamos confinados ao universo do riso nem do pensamento, estamos também abertos à possibilidade do devaneio. Apareceu recentemente um podcast. Apareceu recentemente um documentário sobre o Andy Kaufman, mais propriamente Thank You Very Much. Se a memória não me engana, é uma cena que ela volta e meia cumpre com toda a eficácia, é para aí pelo menos o terceiro documentário que eu vi sobre este performer máximo, o artífice do absurdo, à falta de outro mamarracho linguístico. Há aquele conhecido da Netflix, depois há um mais curtinho do seu parceiro de escrita, o Bob Zmuda, se a memória não me falha. Se me falhar, a idade não me perdoa, nem o tempo, ninguém perdoa, bem vistas as coisas, nem a justiça, pois põe a mama de fora e espera que nós consigamos guardar um pingo de lucidez. Assim é difícil. É necessária lucidez na justiça, mas com uma teta de fora, falo por mim, enquanto homem, não me peçam para ser justo quando nas imediações há uma teta de fora e, nos momentos de período refratário da mente, dou-me conta que a pessoa que segura a balança tem a teta de fora e fico dividido. O que é que esta balança quer dizer quando nas imediações há uma teta de fora? São as perguntas que eu faço ao merceeiro do meu quarteirão. Findo esta à parte, adentremos no documentário propriamente dito. Não sei se é o melhor documentário que eu vi sobre o Andy Kaufman. Todos esses que eu vi, 3 ou 4, trazem a lume algumas ideias engraçadas. A particularidade deste é, chegando em último, ainda consegue desbravar caminho novo. E isso é muito difícil. Qualquer personalidade que, mesmo o Hitler, quem queira fazer um documentário que verse sobre o Hitler, é muito difícil pegar num ângulo novo. Às tantas, tem de ser uma coisa muito específica, a unha do pé esquerdo do Hitler, e parte daí e tenta criar uma tese. Vamos adentrar no documentário propriamente dito. Haverá spoilers, como é evidente, pois trata-se de um documentário marcadamente biográfico, ou pelo menos parte dele é-o, e avancemos. É um comediante que nasceu no final da década de 40, 49, se a memória não me falha, e há um episódio marcante que, segundo o documentário, é uma espécie de Big Bang criativo, evento após o qual o Andy Kaufman tornou-se aquilo que é. É uma tese satisfatória, no entanto, parece-me pobre. Evidentemente pode ser o episódio com mais peso, mas parece-me que a equação tem muitos mais termos. É aquela tese de documentário atual. Vamos reduzir tudo. E já agora aproveito para fazer um à parte. Não é que este documentário seja o exemplo máximo disso. Quer-me parecer que o documentário 4x4, isto é, com visões discordantes, com vários pontos de vista, eu sou a favor, eu sou a desfavor, eu não sei se gosto, se não gosto, está a desaparecer. Embora este tenha alguma frondosidade de opiniões, a tendência atual é para fazer um documentário como se fosse um material publicitário. Não há visões discordantes e isso parece-me empobrecedor. Não é que seja o caso, mas gostava de ver vozes ainda mais discordantes. As vozes discordantes que aparecem no documentário são visadas pelas vozes concordantes. Isso. Ou seja, a voz discordante é sempre uma marginal, é sempre o gajo que está louco. Falta aqui alguma crítica nos documentários dos últimos 10 anos. E nem estou a pensar no documentário na Netflix, porque aí é um produto marcadamente publicitário. Esquecendo isso, avancemos a um episódio por volta ali dos 8, 9 anos na infância, que foi a morte do avô e a forma como foi comunicada. Disseram que o avô tinha feito uma longa viagem.
Aquelas mentiras piedosas que os pais ou familiares ou os adultos creem dar às crianças com vista a não magoá-las. Só que a reação depende sempre do receptor. E neste caso fez com que o Andy Kaufman tinha uma relação aparentemente frutífera, frondosa, copiosa com o seu avô. Segundo o documentário, mais uma vez, pode dar lugar a equívocos. A relação, quer-me parecer, é sempre muito mais complicada. Eu vou fazer um à parte, mas só para dar um exemplo de como as personalidades parecem muito mais complicadas. Recentemente saiu a biografia do Herbert Welder. E o Herbert Welder é uma figura contraditória até quase ao infinito. Não estou a impressionar-vos a ponto de dizer isto é um modelo para todas as pessoas. Aquilo que eu estou a dizer é que, aparentemente, ou grande parte das vezes, as pessoas dividem-se. São a pessoa A para um grupo de pessoas, para o outro grupo, por exemplo, do trabalho, são outra pessoa. Nós temos dentro de nós uma multidão. Ou, para usar as palavras do poeta do verso livre, Walt Whitman, eu sou uma legião. Dá trabalho ser uma legião, Fernando Pessoa era uma legião, desdobrou-se. Nós temos uma legião a trabalhar dentro de nós. Reduzir a pessoa a um único reflexo é como se entrássemos numa casa de espelhos e olhássemos à volta e, apesar da variedade, da panóplia de concavidades e de aberrações cromáticas que possam eventualmente aparecer, ainda assim era tudo igual. Não, eu acho que há uma fauna de reflexos, há uma fauna de personalidades que nos habitam. Podem ou não se ingrar dependendo, pois cada uma delas exige uma espécie está-me a fugir uma atividade monástica, não é este o termo, é uma espécie de compromisso monástico de aparecer, dar corpo ou exteriorizar essa personalidade. Isto pensando na via do artista. Segundo o documentário, este evento foi marcante e ele reagiu de forma imaginativa. Não me querendo comparar ao Andy Kaufman, até porque Here I go to save the day, não, estou a brincar, completou-me, não é uma epifania, uma reflexãozinha que tive há coisa de meses. Qual foi o evento mais importante no que toca à imaginação no meu particular? Qual foi o evento que fez com que eu balançasse os neurónios para um tipo de atividade mental? Quer-me parecer, foi o facto de, no verão, acompanhar o meu pai, que ele é mecânico, e andava sem fazer nada. E esse tédio frutificou em deambulações mentais. Daí, dentro das minhas medidas, modestamente, aquele exemplo, aquela frase, não sei se vocês conhecem, só se aborrece quem é aborrecido. Um momento a partir do qual deixei de me aborrecer porque esta cabeça fervilha de cenários. Eu estou sempre habitado de círculos animais, eu desdobro-me em faunas e em floras e em possibilidades. Eu tenho dentro de mim um multiverso da estupidez. Fim desta à parte biográfico, não interessa nem ao Menino Jesus, e olha que ele interessa-se por leprosos e paralíticos e coisas que tais. Resumindo, Andy Kaufman refugiou-se na imaginação. Um alheamento que ele levou para a vida. Ele transformou-se, a vida humana para ele transformou-se numa espécie de performance. Eu já falei do Andy Kaufman, seja no Tertúlia de Mentirosos, seja no Túnel de Vento, por 2 ou 3 ângulos. Podíamos reunir e dava mais que 2 horas de conversa, sobretudo estes 2 eixos. A capacidade de levar uma ideia até ao fim e nunca pedir desculpa, esse estalar do verniz das convenções. São 2 coisas que ele levou a um extremo. Não houve muitas pessoas a seguirem as suas pisadas, marcadamente de uma época. Já elogiei isto bastas vezes. Não é isso que eu vou frisar aqui, pois já o disse, não vale a pena tocar no mesmo assunto. Ele é aquilo que nós bastas vezes atribuímos a outros artistas erradamente. Ele sim é inclassificável, ele sim batia de frente contra as convenções. Ele dizia muitas vezes, tal como Lenny Bruce, que não se via como um comediante. Há qualquer coisa como eu não sou um cómico, nunca contei uma piada na vida. O Lenny Bruce dizia mais ou menos a mesma coisa. A promessa de um comediante é fazer-vos rir e a minha única promessa é tentar entreter-vos o melhor que eu puder. Isto é uma citação que está na Wikipédia. Ele movia-se em alguns eixos. Era o iconoclasta da convenção da sociedade e o iconoclasta das convenções do entretenimento e da comédia. Era um meta-humorista que
que esticava a corda até ela partir. Era provocador, era imprevisível. Tudo isto são coisas que já foram ditas e reditas. O documentário passa por duas personagens dele, o homem estrangeiro, o foreigner, deve ter sido uma das primeiras personagens dele, originário do Mar Cáspio, comportamento ingênuo e um sorriso inocente. Não sei a backstory dessa personagem, mas aquilo que aparece no documentário e noutros documentários e noutros segmentos pelo YouTube é que muitas vezes uma das saídas mais icónicas desse personagem, esse personagem em si já tinha alguma graça, mas servia sobretudo como setup para depois um contraste imenso que era a imitação do Elvis. Era alguém muito acanhado, alguém completamente desajustado da sociedade, todo acagaçado, que estava a viver, à falta de melhor expressão, e de um momento para o outro ele começava a pentear o cabelo, despia-se e era uma imitação perfeita do Elvis. Imitação essa que ele treinava desde a infância. Um pouco como o Steve Martin, trabalhar a vida toda em coisas e quando dá conta aquilo une-se num ato de comédia. Andy Kaufman ensina a precisão cirúrgica do contexto e do timing. O thank you very much, ou thank you very much, tem um peso neste número. O gajo está um pouco a parodiar o que seria um beat de stand-up comedy. Insiste no thank you very much para aquilo ficar na cabeça, faz a imitação do Elvis Presley, não acaba e com uma voz completamente diferente da primeira e termina thank you very much. As pessoas quase que esquecem o que é que estava antes do Elvis e ele pontua, é uma espécie de callback entre personagens. Há aqui qualquer coisa de um rigorzinho que parece-me raro. A forma dele construir um ato de comédia, clímax atrás de um clímax, é arrebentar e quando tu pensas que já deu tudo ainda vai, é um cume, é como se vocês estivessem a subir uma montanha e quando chegassem ao cume percebessem, não, isto ainda é o sopé, o cume é ali, ou seja, não têm percepção do último cume da montanha, é como se a montanha vos parodiasse a escalada. É uma ideia muito cara ao Kaufman. Eu vou esticar agora a corda e o pensamento. Ele, não sei se tinha isto muito ciente, mas o que é que ele fez nesta relação de performer, comediante, o que vocês quiserem, com o público? Ele pegou numa tradição que tem alguns representantes importantes, como por exemplo o Pirandello. Estou aqui no palco, vocês estão aí no público. Que formas há de tornar isto conflituoso? Isto não é estático, pode existir mutações. E ele brincou com estas ligações. Aquilo que para a maioria dos comediantes, dos artistas, são categorias estáticas, ele tumultua o lugar do artista e o lugar do público. E o público às tantas rompe o casulo daquilo que seria suposto e quer entrar no palco, e o artista às tantas estica e encolhe-se no palco. É algo que perturba as dimensões da própria performance. Ou seja, ele é como se literalizasse a ideia que ele quer, que é brincar com a própria performance e de brincar com as convenções. É como se víssemos à nossa frente isto tudo a acontecer, pois atua quer nele, quer no público, quer na relação entre ele e o público. A quebra de expectativas nesta transição parece-me óbvio. Um gajo acanhado, de repente, sabe-se mexer, sabe falar e depois volta. Se quisermos, há aqui um padrão. O Andy Kaufman muitas vezes utilizou este padrão de diversas formas, só com o olho treinado é que percebemos. Ele começa de uma forma, é como se vendesse uma ideia, eu sou isto, e há um momento em que começa a quebrar e torna-se outra coisa. E a transição que ele faz é sempre algo trabalhado. A ideia que temos, é um gajo de improviso. Não, é tudo trabalhado ao limite. É uma coisa afinadinha. Eventualmente tem lugar para o improviso, não? A forma como ele muda de um estado para outro e recupera. E quando recupera, se pensarmos em figura 1, figura 2 e depois a figura 3 é uma mescla da 1 e da 2. Só que ao aparecer percebemos que fomos tramados. Nós estamos a ser enganados desde a figura 1,
Quando passou para a 2, percebemos, ok, fomos enganados. E quando passa para a figura 3, percebemos, somos enganados. E depois somos enganados novamente porque a 3, de facto, é o somatório da figura 1 e da 2. Onde é que anda o Andy Kaufman? Exatamente. Aquilo que ele defendeu, se há uma ideia central na obra do Andy Kaufman, é isto é tudo uma performance. E depois há uma ideia mais à frente que me parece uma ideia fortíssima, mas espero não me esquecer. Ou se calhar digo-a já antes que me esqueça, que é a sociedade americana é a sociedade do wrestling. A forma como ele abraçou-se ao wrestling desde cedo, se ele tinha uma ligação com o avô em relação à imaginação, em relação à arte, com a avó traçou a relação com o wrestling, que a avó, inesperadamente, eu acho que foi lutadora de wrestling ou tinha uma ligação muito forte ao wrestling. E ele aproximou-se, mais uma vez, é aquela ideia do Steve Martin. Quando chegamos a palco, regurgitamos de forma articulada toda a nossa biografia. Ou seja, é aquela ideia dos escritores, tudo é biográfico, independentemente se é escancarado ou subreptício. A questão do wrestling, na América, naquele tempo, eu acho que é uma chave para entender o que é o Andy Kaufman. É tudo a fingir. Não me tentem encontrar, isto é tudo wrestling. Eu estou no palco, fora de palco, em que é tudo wrestling, não me tentem encontrar porque eu não existo. Uma performance do início ao fim, e é por isso que mesmo quando ele morre, não sabem se ele morre, porque isto é tudo uma performance. Uma personagem conhecida mais tarde na televisão como o Latka Gravas. Era um mecânico na série Taxi. Nunca vi só excertos da série, não sei se algum dia me atiro para aí. Apareceu também no primeiro episódio, no primeiro ou nos primeiros episódios do Saturday Night Live. Outra personagem icónica, possivelmente ainda mais icónica que o primeiro, é o Tony Clifton. É o oposto do estrangeiro e é até o oposto do Andy Kaufman, porque o Andy Kaufman era vegetariano, não fumava e por aí vai. É como se ele tivesse num papel, isto sou eu, pois as características, eu agora quero o contrário disto. E o Tony Clifton é a versão negra a versão negra do Andy Kaufman. Esticando aqui um raciocínio, isto é uma extrapolação em cima do joelho que eu estou a fazer, seria muito engraçado, do ponto de vista macabro, que é um ponto de vista que volta e meia interessa-me, descobrir que foi o Tony Clifton, pela vida desregrada que levou, que matou o Andy Kaufman porque ele morreu de cancro. Enquanto Tony Clifton, o Andy Kaufman era desregrado. O Andy Kaufman, sem Tony Clifton, era um tipo, não bebia, só fodia. Isso já é um ponto interessante que espero agarrar mais à frente. O foder no Andy Kaufman, mais uma chave de entendimento do Andy Kaufman. Mais uma vez, às tantas, não é o Herbert Welder, mas tem aqui várias camadas, é um mil folhas. O Tony Clifton era apresentado como um cantor de Las Vegas, cantava pessimamente, que seria um alvo ideal para a Joana Marques. Vestia-se de forma espalhafatosa, fatos brilhantes, óculos escuros, peruca e bigode postiço. E tinha um comportamento grosseiro e ofensivo. Seria imperdoável nos dias de hoje. Por exemplo, estava no contrato que ele ia aparecer no Táxi. Não sei se explicitamente ele, se outro personagem, mas o facto é que ele apareceu e há gravações áudio desse encontro e está tudo aos gritos no set de gravações. Até os agentes dos atores. Está expresso no documentário. Andy Kaufman aparece enquanto Tony Clifton agarrado a duas putas verdadeiras. E aqui é o Danny DeVito, que também fazia parte do elenco. Eu acho que ele apercebeu-se, não sei se foi cedo, se tarde, mas aquilo que acontece a maioria dos comediantes ou dos artistas é que quando se dão conta estão enredados num sistema que os vai vampirizar. Por exemplo, com o Woody Allen, ele deu-se conta no primeiro filme que não foi ele que mandou, não é isto, eu tenho de mandar nas minhas cenas. E assim, o segundo filme foi o primeiro filme do Woody Allen. Porque se ele tivesse continuado a enverdar naquilo, provavelmente não haveria os filmes do Woody Allen tal como os conhecemos, porque ele facilmente percebeu, ok, aqui perco o controle, meto as minhas coisas aqui num sítio e acolá sai outra coisa completamente diferente. Quer-me parecer que aconteceu algo de semelhante com o Andy Kaufman. Ele, ao pertencer a algo que era apenas um átomo naquela molécula chamada táxi, deu-se conta que havia qualquer coisa a perder-se. É aquilo que o capitalismo faz com uma contracultura. Ele é representante de uma contracultura, entre aspas, o seu fator de imprevisibilidade ia sendo aos poucos apagado. Se continuasse lá, então seria cilindrado. E ele rapidamente, eu tenho de pôr dinamite, e o dinamite foi Tony Clifton. Voltando ao Tony Clifton,
surgia em qualquer lado para insultar o público, os anfitriões, fazia piadas de mau gosto, as minhas preferidas, e agia de maneira egocêntrica e agressiva. É uma caricatura de uma estrela decadente. Esta personagem agrada-me. É necessário ressuscitar uma personagem desse género, até para pôr em perspectiva aquilo que nós achamos em relação a alguns humoristas que achamos grosseiros, amigos do choque, pois quando comparados com ele, com o Tony Clifton, somos aqui umas damas, umas donzelas. Isto não é bem nada, isto não é agressivo, isto não tem arestas, ninguém se corta. Ele levava a farsa tão a sério. É um dos traços distintivos do Kaufman. Perdoa-me este entusiasmo, mas eu gosto mesmo do Kaufman. Vou-me atropelar, vou balbuciar, mas fazer isto sem entusiasmo era não prestar aqui uma honra devida a este senhor. Ele levava a farsa tão a sério que insistia publicamente tratar-se de um artista real de nome Tony Clifton. E às vezes era o parceiro dele, o Bob Zmuda. Não sei se há pouco disse bem. Se desventrássemos o Tony Clifton, podíamos ter uma surpresa. No limite, nem era o Andy Kaufman, nem era o Bob Zmuda, e às tantas era só uma pele oca onde eles ensaiavam este tipo de agressividade. Ele ia tão ao limite, como ficou expresso quando o Jim Carrey interpretou essa personagem. Nem os colegas próximos sabiam a verdadeira identidade do personagem. Esse jogo de esconder-se atrás da personagem atingiu o clímax quando Kaufman conseguiu que Tony Clifton fosse convidado a participar. Estou a ler aqui o episódio de Táxi. Durante as negociações do seu contrato na série, Andy exigir aquilo que eu disse há pouco. O resultado foi uma filmagem caótica e lendária. Eu não sei se isto está disponível. Se estiver, eu quero ver. Deve ser lindo. Clifton aparece no estúdio acompanhado de duas prostitutas, tal como eu tinha dito, já visivelmente embriagado e coberto de maquilhagens. Começa a perturbar deliberadamente as gravações, tratou os outros atores da equipa técnica com palavrões e desprezo, até o produtor o despedir ali mesmo no estúdio. Imaginar isto nos dias de hoje, isto seria impensável. Nesta cultura postiça do positivismo, alguém que vai até ao limite a ponto de se calhar estragar irremediavelmente a sua carreira, é de uma coragem. Dia seguinte, Andy Kaufman apresentou-se para gravar Táxi como se nada tivesse acontecido. Mas os jornais já estampavam manchetes questionando a sanidade do comediante. Andy Kaufman, ninho de ouro. De repente, este episódio passou de besta a bestial graças ao Clifton. Este episódio foi determinante para o Kaufman, porque ele percebeu, eu estou no controle da minha vida, tanto para o bem como para o mal. E foi aqui que ele se tornou verdadeiramente aquilo que inspira algumas pessoas, outras podem odiar, mas é uma figura marcante. É como se o Tony Clifton fosse uma personagem por direito próprio. E é por isso que ele até apareceu após a morte de Andy Kaufman. Apareceu no Saturday Night Live, como há pouco disse, cena icónica de ficar parado em silêncio e em frente ao microfone enquanto um disco toca aquele tema do desenho animado do Mighty Mouse. Here I come to save the day! Cantando de forma exageradamente heroica para voltar ao silêncio. Isto é o que já foi dito. No entanto, o Steve Martin, no documentário, um gajo com um olho a ver outro gajo bom, só um gajo muito bom consegue ver as subtilezas no outro gajo muito bom. O resto somos todos miúpes, não conseguimos ver bem. Aquilo que ele faz, o Andy Kaufman, neste número, aparentemente pode parecer fácil, mas não é. E o Steve Martin desdobra isto em dois. O facto de ele fazer a imitação é muito boa. A cena de, naquele momento, não havia muitas pessoas a fazer aquilo. É inusitado. O que me parece mais uma chave para tentar interpretar o Andy Kaufman é aquilo que o Andy Kaufman faz quando não diz nada ou quando não imita nada. Quando está parado no silêncio, é dificílimo. Tal como o Steve Martin disse, e depois dele dizer aquilo, ok, mais uma chave. 50% do Andy Kaufman é estar em silêncio. Aquilo que nós dizemos, um pouco toscamente em relação à stand-up ou à comédia, o silêncio é muito importante, no Andy Kaufman ganha uma importância do caraças. Porque o silêncio do Andy Kaufman é habitado. Povoa aquilo com uma biodiversidade de desconforto. Tem coreografias de desconforto para habitar o silêncio. É do caraças. Como o Steve Martin disse, isto só está acessível a muito poucos. Isto por si tem graça, mas ainda ganha mais graça pelo contraste. Muito efusivo na imitação, corte, parado. Habita o silêncio numa coreografia dele. Volta. Mais uma vez é o contraste, é o salto para o inesperado, marretear as convenções, é clímax atrás de clímax. Here I come to save the day. Recordo-me por acaso destes desenhos animados. Não os vi muitas vezes, mas 2 ou 3. Recordo-me da música. Here I come to save the day.
Daí para a frente, ele parodiou a relação do artista com a televisão, sou um rejeitado, e então começou a fazer uma espécie de turnê por televisões regionais a dizer parodiou o próprio sistema de entretenimento. A fase seguinte foi a fase do wrestling, o novo personagem, o campeão de luta livre intergénero, lutou contra mulheres da plateia. Um tom mais ou menos de Tony Clifton, não tanto, acho, mas era misógino. Ele insultava as adversárias, antes, durante e depois, proclamando em alto e bom som o lugar da mulher é na cozinha, a cuidar da casa e das crianças e outros chavões provocadores. Acho que o gajo dizia descascar batatas, até faz somzinho. Isto já era sabido dos outros documentários. Este documentário desdobra isto, ganha aqui uma profundidade, então vamos sintetizar. Ele cria esta personagem do wrestling, decide começar a combater com mulheres, desafia qualquer uma porque o lugar das mulheres é na cozinha e etc. a fazer tarefas menores. Parte em turnê, sarrafada com não sei quantas mulheres, isto é uma cena. Vamos adicionar profundidade a isto. Foi exatamente no momento em que estava a decorrer a Revolução Feminista. É elevar controverso, mas no pico onde não podias ser. Dá outra camada. A outra camada ainda, o gajo era um fudilhão do caralho. E o que é que acontecia? Como está expresso no documentário, as mulheres iam irritadas lutar com Andy Kaufman, depois ele acabava na cama com quase todas. Há aqui qualquer coisa que me faz rir e isso está fora do número. É uma pérola que o documentário nos dá. O Andy Kaufman é misógino com as mulheres, luta com mulheres, isto pode ser ridículo, pode ser ofensivo, pode ser aquilo que vocês quiserem, luta com uma carrada de mulheres, as mulheres não servem para nada, é para levar no focinho, é para não sei o quê, durante a luta feminista, e depois acaba na cama com a maioria delas, sendo que todas elas ficam a gostar dele. É fora do número, mas panoramicamente, grande performance, uma das melhores performances de sempre. Isto isolado, tirando de contexto, um gajo cria uma personagem. Um gajo que na vida real é um tipo muito fixe aparentemente. Cria uma personagem misógina, diz que as mulheres não, e as mulheres enfurecem, conseguem enfurecer as mulheres de um país em pleno início de revolução feminista. As mulheres vão dar-lhe mocada, lutadores profissionais, etc, etc, envolve sexualmente com quase todas e depois as mulheres ficam a gostar dele. Ainda hoje gostam dele. É performance suprema. Cabrão, grande performance. O resto que se sabe, não é? já estava noutros documentários, a audiência reagia com várias indignações. Isto depois acabou mais à frente, ele lutar com um lutador de wrestling, vou no focinho e aparece com aquele colete cervical. Quando parecia que estava fechado o número, mais uma vez há aqui um padrão. Nunca era apenas um clímax. Nós pensávamos, atingimos o cume. Não, o cume ainda é outra coisa. E ele tinha essa surpresa atrás de surpresa. O que é que eu posso dizer mais sobre esse lutador? Não me recordo do nome. E depois há vários confrontos. Acho que no Late Night com o David Letterman, o gajo aparece com o colar cervical, reclamando das dores, e começou a insultar e começou a abufetar. Mais uma vez, a sociedade americana é wrestling. E o Andy Kaufman percebeu isto antes até de filósofos e etc. Ele percebeu isto na prática. Imaginar um gajo com um colete cervical e com um colar cervical, acho que é a expressão certa, à mocada, num talk show, é lindo. É este tipo de coisas que... Este tipo de intrepidez, de maluquice, já não existe. Cria uma cena para uma votação tipo Big Brother. Devemos despedir ou não o Andy Kaufman? Ganha a opção sim. E ele é banido do SNL por voto do povo. E isso isolou-o dos circuitos comerciais dos anos seguintes. É mais uma vez aí buscar aquela ideia do comediante que é sobretudo o gajo que resiste. Isto é a norma, eu estou-me a cagar para a norma. Mais uma vez, dinho para cima. A relação com o público e o desconforto, como técnica, incidimos naquilo que há pouco, provocar e desconcertar o público não foi um acaso, é uma componente central da arte de Andy Kaufman. Vai buscar as ideias, seja do teatro do absurdo, seja do Pirandello, aquela peça que é 6 personagens em busca do autor, qualquer coisa deste género, problematizar a relação artista-público. Ele fê-lo de uma forma muito prática. Alguns designavam-no como anticomediante na medida em que ele vivia para confundir, espantar, irritar o espectador. Uma das atuações mais emblemáticas foi quando ele subiu ao palco de um clube e em vez de fazer um beat de comédia, uma rotina de comédia,
começou a ler em voz alta o livro do Fitzgerald, o público ria inicialmente e depois foi saindo. E no final só estava para aí um ou outro, para aí um casal, uma cena assim. Levar uma ideia até ao fim, mais uma vez, é não desistir da ideia independentemente daquilo que está a acontecer. Há quem o relacione como uma espécie de pai ou ancestral dos apanhados. Tem de pensar mais. Há uma distância enorme. E isso até põe em causa aquilo que muitas vezes se diz em relação ao apanhado, que põe a pessoa em situações desconfortáveis. Sim, mas quando comparado com o Andy Kaufman, é preciso medir as distâncias e hoje estamos bué de confortáveis em situações de apanhados, independentemente da sua natureza. É brincar, a cena do wrestling é turvar o território da ficção e da realidade, algo que está bem presente atualmente em todas as esferas, seja política, e ele brincava com isso. Há quem diga que é pioneiro no humor experimental e depois cada um pega naquilo que quiser. E ele morre em 84, no ano em que eu nasci, com 35 anos, foda-se. Morreu com 35 anos. Depois é aquilo que se sabe, está em quase todos os documentários, duvidaram que a morte era real, depois apareceu o Clifton não sei quê, teorias da conspiração, há vídeos Andy Kaufmans a aparecer em todo o lado, culminou com o personagem Tony Clifton a aparecer em público. Ainda hoje há avistamentos de Tony Clifton atuando em clubes de comédia em Los Angeles e Las Vegas, volta e meia aparecia um Tony Clifton. Tem graça porque após a morte ele cumpriu-se. Podemos falar quê? Falar da influência. Falar da influência. Eu tinha escrito, mas não sei onde é que pus o texto. Não sei se está no outro computador. Estava aqui uns tópicozinhos à volta da ligação entre o Steve Martin e o Andy Kaufman. Daquilo que eu me lembro, há parecenças, já teci aqui algumas, mas depois há diferenças, e essas diferenças é que são importantes elencar. A questão do Steve Martin é que pertence à mesma esfera, deste comediante nonsense, meta, etc. No entanto, o Steve Martin é mais polido, o Andy Kaufman vai mais de frente às convenções. À distância parecem iguais, quando nos aproximamos são dois animais diferentes. E aquilo que eu posso ser em relação aos dois, o Steve Martin teve e não teve, porque a carreira enquanto stand-up comedian foi curta e pronto, já está feito, este é o número, não tenho mais nada, fechei, vou para os filmes. Andy Kaufman, ao ter morrido aos 35, será que ele conseguia reinventar-se, ir de clímax em clímax, ou isto tinha também, que aguentaria mais 5 anos? Pois esse tipo de humor, chamemos-lo nonsense, meta-humor, etc., o segredo é saber a dose. Aquela frase, a dose faz o veneno, e isto é válido no composto químico como no humor. E no meta-humor, ou neste tipo de humor mais experimental, é decisivo. Por exemplo, o princípio, meio e fim, quanto a mim, falhou pelo número de episódios. Se tivesse menos episódios, seria muito melhor. Não há nada pior quando o absurdo revela a sua fórmula. Percebemos, isto afinal é previsível como o caraças. E o Andy Kaufman, com este comentário, mostra algumas dessas fragilidades, entre aspas, porque tem muita mestria. Aquele momento em que ele está a queixar-se do público porque pensou que ia ter uma prestação fixe e de facto o público parece estar contra ele, e ele começa a simular aos poucos uma coisa que não sabemos que é um choro, mas um som que aparece e vai crescendo até se transformar num choro, e disse um soro, sim, é o soro da verdade, e começa a bater eu nem sei qual é o nome daquilo, à falta de melhor termo, é um tambor. Aquilo não é um tambor, mas junta aquilo tudo. Este processo criativo está presente em várias tonalidades em muitos espetáculos do Andy Kaufman. Depois de perceber a obra, analisá-la friamente, há padrões. Se ele tivesse mais 5, 10 anos de carreira, muito daquilo que é a mística da obra dele provavelmente ruiria. A não ser que se tornasse outra coisa. Tinha também escrito as principais ligações. Poderia estar a fundamentar o que é que vamos encontrar? Que é o gajo do Borat, Adult Swim, provavelmente o Eric Andre. Há quem diga o Bo Burnham. Mas isso é esticar demasiado a cena. Há aqui divisões. É como, por exemplo, é fácil encontrar uma relação de parentesco com o Steve Martin e o Andy Kaufman, até porque surgiram na mesma altura, e se quisermos o Andy Kaufman é uma espécie de Steve Martin marginal e mais experimental, sendo que depois não podemos levar isto longe porque ele morreu aos 35, e o que é que seria o Andy Kaufman com mais 10 anos de carreira? Será que nos cansaria?
Parece que era isso que estava a começar a acontecer. Eventualmente ia surgir outra coisa. O que iria acontecer se ele não perdesse o gás era Montes e Vales. Cansei-me deste personagem, o gajo aparecia com outro e dava a volta a isto. E estaríamos aqui a falar de mais 4 ou 5 personagens do género. Não há muitas pessoas deste nível, porquê? Ninguém está disposto a arriscar tanto. Arriscar a carreira, arriscar o dinheiro, arriscar a reputação. Hoje, como isto está sempre bem à vista, o máximo que há é 5% de Andy Kaufman, não mais. E até ao próximo Actian.